Paralimpíadas, já ouviu falar? Sabe do que se trata? Assim como acontece nas Olimpíadas, os Jogos Paralímpicos ou Paralimpíadas são competições entre atletas de alto nível. A diferença é que nas Paralimpíadas, esses atletas são portadores de algum tipo de deficiência. As Paralimpíadas acontecem de 4 em 4 anos, no mesmo local onde aconteceram as Olimpíadas. Por exemplo, acompanhamos recentemente as Olimpíadas de Tóquio, no Japão. As competições paralímpicas começaram alguns dias após o término das Olimpíadas, na mesma cidade. A primeira Paralimpíada aconteceu na cidade de Roma, na Itália, em 1960. Participaram das competições 400 atletas de 23 países do mundo todo. Este é o símbolo das Paralimpíadas. Ele é composto por 3 agitos. O agito significa eu me movo em latim. As cores foram escolhidas por estarem presentes na maioria das bandeiras dos países do mundo. Entre os esportes que fazem parte das Paralimpíadas estão atletismo, basquete em cadeira de rodas, ciclismo, hipismo, judô, voleibol sentado, natação e muitos outros. Os ganhadores das competições recebem medalhas, de bronze para o 3º lugar, de prata para o 2º lugar e o 1º lugar recebe a medalha de ouro. As Paralimpíadas têm um mascote. Nas Paralimpíadas de 2016, acontecidas no Rio de Janeiro, o mascote foi o Tom. O mascote representava a floresta brasileira e seu nome foi uma homenagem ao músico brasileiro Tom Jobim. O mascote das Paralimpíadas de Tóquio é a Someiti. Ela foi baseada em uma famosa árvore japonesa, a cerejeira, e seu nome significa muito poderosa. Os atletas das Paralimpíadas são exemplos de superação e de força e transformaram as Paralimpíadas no 2º maior evento esportivo do mundo. Você sabia que as Paralimpíadas contêm 19 modalidades esportivas e que 2 delas foram criadas exclusivamente para o evento? Fica aí para saber mais sobre essa história. Olá, seja bem-vindo! Esse é o Dentro do Esporte. Os esportes paralímpicos ou paralímpicos são aquelas modalidades competitivas para pessoas com algum grau de deficiência. Essas deficiências podem estar relacionadas com a mobilidade, amputação, cegueira e paralisia cerebral. E nesse vídeo trarei as 19 modalidades presentes nos Jogos Paralímpicos que estão previstos para ocorrer esse ano. Vamos ao vídeo! Os esportes paralímpicos são divididos em 2 categorias: esportes paralímpicos individuais e em conjunto. Começarei falando dos individuais. São eles: o atletismo, que está nos Jogos desde a sua primeira edição em 1960. O atletismo é praticado por atletas com deficiências visuais ou físicas. Suas provas são de velocidade, saltos, arremessos e lançamentos, tanto no feminino quanto no masculino. Bocha! A modalidade exige um grau de concentração e precisão, já que o objetivo é aproximar as bolas da bola branca que é considerado o alvo. Participam atletas da classe BS1, BS2, BS3 e BS4. Esgrima em cadeiras de rodas. Assim como o atletismo, a esgrima está nos Jogos desde 1960. Para praticá-la, o esgrimista deve deixar sua cadeira de rodas parada em uma pista de 4 metros de comprimento por 1,5 metros de largura. Participam atletas com deficiências locomotoras das classes 1A, 1B, 2, 3, 4 e com limitações mínimas, usando floretes, espadas ou sabres.
Halterofilismo. Na versão adaptada, os atletas deitam de costas em uma prancha e competem para levantar o maior peso possível, executando o movimento conhecido como supino. Participam atletas com deficiência física dos membros inferiores ou paralisia cerebral. Natação. A natação é dividida por estilos como estilo livre, medley, costas e peito. As provas são disputadas no feminino e no masculino, onde participam atletas com diferentes tipos de deficiências físicas e visual, que contam com auxílio de adaptações feitas nas largadas, viradas e chegadas. Tênis de mesa. Tanto no feminino quanto no masculino, participam atletas com paralisia cerebral, amputados ou cadeirantes, onde as partidas consistem em uma disputa de melhor de 5 sets. Tiro esportivo. Durante as provas, o atleta tem o objetivo de acertar um alvo dividido em 10 circunferências, valendo de 1 a 10 pontos. Rifles e pistolas de ar são utilizados nas provas de 10 metros de distância. Já nas de 25 metros são utilizadas pistolas de perfuração, que são armas utilizadas também, juntamente com o rifle de perfuração, nas provas de 50 metros. Vela. Nessa prova, podem participar atletas com deficiência locomotora e visual, nas classes 2.4 MR, Sonar e Scud 18. Agora falarei dos esportes paralímpicos em conjunto. São eles: futebol de 5. A modalidade é uma das variações do futebol, criada exclusivamente para deficientes visuais. Como o futebol convencional, o objetivo é o mesmo, mas no futebol de 5 a emoção é muito maior, já que os jogadores utilizam vendas nos olhos para igualar suas condições e jogam com uma bola que possui guizos. Um detalhe é que os técnicos, chamadores e goleiros não possuem deficiência visual. Futebol de 7. Cada time possui 7 jogadores que disputam 2 partidas de 30 minutos, com 15 minutos de intervalo. Participam jogadores distribuídos em classes 5 a 8, de acordo com o grau de comprimento físico. E os times devem ter no mínimo 2 participantes da classe 8 e 1 da classe 5 ou 6. Goalball. O goalball foi desenvolvido exclusivamente para atletas com deficiência visual, onde cada equipe conta com 3 jogadores com a missão de proteger um gol de 9 metros de largura por 1,30 de altura. Ao mesmo tempo, os atletas são arremessadores e defensores de uma bola que contém guizos dentro e tem o objetivo de balançar as redes adversárias. Rugby em cadeiras de rodas. Nessa modalidade, homens e mulheres jogam junto em uma categoria mista, onde o objetivo é passar das linhas do gol adversário com as 2 rodas da cadeira e a bola nas mãos. Participam atletas tetraplégicos divididos em classes de acordo com suas habilidades funcionais. Basquete em cadeira de rodas. Esse esporte é muito parecido com o esporte tradicional. Consiste em uma equipe com 12 jogadores, apenas com 5 dentro da quadra. Voleibol sentado. Como diz o próprio nome, o esporte é praticado sentado por competidores com mobilidades limitadas. Podem participar atletas amputados, com paralisia cerebral, lesionados da coluna vertebral e com outros tipos de deficiência locomotora. As equipes são divididas em 6 jogadores e o jogo em 5 sets. Ganha a equipe quem vencer 3 sets. Tênis de mesa. Tanto no feminino quanto no masculino, participam atletas com paralisia cerebral, amputados ou cadeirantes, com partidas de 5 sets em duplas ou por equipes. Tiro esportivo. As competições de tiro esportivo são divididas entre masculinas e femininas, ou mistas. E o atleta tem como objetivo acertar um alvo dividido em 10 circunferências, valendo de 1 a 10 pontos.
Rifles e pistolas de ar são utilizados nas provas de 10 metros de distância. Já nas E25 são utilizadas pistolas de perfuração, que são armas utilizadas também juntamente com rifle de perfuração nas provas de 50 metros. Participam atletas da classe SH1, SH2 e SH3. Velas! Nessa competição podem participar atletas com deficiência locomotora ou visual. Na classe sonar, o barco é tripulado por 3 velejadores. Já na classe Scud 18, velejam 2 tripulantes paraplégicos, sendo obrigatoriamente um deles do sexo feminino. Além dessas, existe mais uma classe, a classe 2.4 MR. Remo, ciclismo, equitação,